Saudações, amigo vestibulando, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é o petróleo no Oriente Médio. Vamos entender um pouquinho desse ouro negro, tá certo? Bom, primeiro vamos começar pela questão geológica e pelo processo de formação do petróleo. Por que o petróleo do Oriente Médio chama tanto a atenção? Bom, em primeiro lugar, pela quantidade de petróleo que tem lá, tá certo? Mas por que se formou tanto petróleo na região e por que o petróleo daquela região chama tanta atenção? Seguinte, nós tivemos o fechamento dos oceanos da região do Oriente Médio. Aquela região, boa parte dela, estava coberta por oceanos, por mares interiores, mas pela movimentação tectônica, ocorreu um fechamento desses oceanos e, com a decomposição dos organismos marinhos, a alta pressão e alta temperatura, tá, vai contribuir para o processo de formação do petróleo. Associado a quê? Ao processo de evaporação dessa água, por quê? Vamos lembrar que a região é extremamente árida e, com o processo de evaporação, o sal que tinha nessa água formou uma espécie de selante. Então, o sal formou essa camada que sela o petróleo nas regiões mais interiores e o encontro das placas tectônicas, a placa arábica e da placa Eurásia, nós tivemos a formação de dobramentos no interior da crosta, o que favoreceu o acúmulo dessa substância, desse petróleo, em grandes poços de petróleo na região. Além do que, pela aridez da região, pela falta de água na região, nós temos que não ocorre a contaminação desse petróleo por micro-organismos. Então ele tem um teor de pureza muito maior, tá certo? Bom, a exploração do petróleo vai começar no Oriente Médio por volta de 1909 no Irã. E é depois da Segunda Guerra Mundial que ele vai chamar a atenção das grandes potências que no processo industrial delas, já é o principal combustível, tá? E por conta disso, o Oriente Médio vai ser repartido entre as potências europeias, principalmente a França e o Reino Unido, durante o imperialismo, a expansão desses países europeus para a Ásia e para a África. Então, a região do Oriente Médio vai ser repartida entre as potências europeias, tá certo? Bom, nós temos a formação de um cartel de empresas, entre elas principalmente empresas norte-americanas, que vai ficar conhecido como as Sete Irmãs. As Sete Irmãs chegaram a dominar cerca de 90% do comércio mundial de petróleo. E por estar concentrada na mão de apenas essas poucas empresas e elas regulando o preço do petróleo conforme o interesse delas, tá? É que a gente vai ter a formação desse chamado cartel. Tá certo? Bom, para combater essa situação, em 1960, vai ter o aparecimento da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde vai ficar a cargo dos países exportadores de petróleo o quê? A extração e o refino do petróleo e para as grandes empresas, para as Sete Irmãs e outras grandes empresas, vai ficar cabendo a elas apenas o transporte e a comercialização, a distribuição desse produto. Bom, já que a OPEP vai passar a concentrar nas suas mãos a extração e o refino do petróleo, a OPEP, os países, ali do Oriente Médio, vão começar a utilizar o preço do petróleo como uma importante arma de negociação, tá certo? Já que o mundo todo depende dela, o Oriente Médio detém 60% das reservas mundiais de petróleo e abastece atualmente cerca de 1/3 do mundo. Então eles têm uma importante arma em suas mãos. É daí que nós vamos ter os choques do petróleo. O que é isso? Eu separei para vocês aqui, amigos, 3 importantes situações em que a oscilação do preço do petróleo vai abalar o mercado mundial. Nós tivemos em 1973 a subida do preço do petróleo absurdamente, tá? Que estava em torno de $2, foi para mais de $13, tá certo? Onde é uma consequência, é uma retaliação a quê? Ao conflito entre árabes e judeus, tá certo? Que os judeus estavam recebendo o apoio dos norte-americanos e, como retaliação a essa influência ocidental no Oriente Médio, nós temos a subida do preço do petróleo pela OPEP.
Em 1979, nós temos a crise no Irã. O Irã é um importante país que abastece o mercado mundial com petróleo também. E nós temos os precedentes aí da guerra no Iraque, tá? Iraque, Kuwait, toda aquela região ali estava extremamente instável. Por conta disso, o petróleo vai subir também. E em 1991, com a guerra do Golfo, tá? Nós temos também uma absurda oscilação do preço do petróleo, tá certo? Bom, acho que é o geral para vocês. Tá legal, amigo vestibulando? Até a próxima e tchau!